Tá gravando? Então foi. Olá, eu sou o Henrique Sommer e você está ouvindo Solo Talks, o podcast da Solo. Nesse episódio vamos falar sobre direção de fotografia e fotografia publicitária. E para isso, eu e o Guilherme Hor, o Gui, que é diretor de cena da Solo, conversamos com a Kristânia Kramacek, que é diretora de fotografia e parceira de longa data da Solo, e ela falou sobre essa função dentro da produção audiovisual. Lembrando que o Solo Talks é uma realização do Estúdio Solo, essa produtora de vídeos que através desse podcast está abrindo as suas portas para falar um pouquinho sobre produção audiovisual e o mercado publicitário. Se você gosta desse tipo de assunto e quer saber um pouco mais, nos siga nas redes sociais através do Instagram e do Facebook por Estúdio Solo, estúdio com E, e no nosso site www.solo.vc. Lá você vai encontrar nossos conteúdos e diversos materiais que a gente produz. Também não deixe de seguir o Solo Talks nos diversos agregadores de podcast. Então, bora pro episódio! Então, Cris, eu quero que tu fale um pouquinho quem é você atrás das lentes. Isso é difícil, veio, né? Eu vim lá dos Cafundó. Nos Cafundó do Paraná. Dos Cafundó do Paraná. Mas eu cresci no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, me considero gaúcha, então ninguém vem me dizer que eu não sou, porque eu sou. Trabalho com fotografia estilo desde 2000. Na época, fotografava pessoas, basicamente, eventos e tal. Então, eu passei por todas as etapas, assim, durante todos esses anos, tá? Daí, nos últimos anos, com a Solo, né, queridos fofos, eu comecei a me envolver com fotografia pra vídeo também. A Cris é uma baita parceira, assim, é minha dupla, às vezes eu falo, Ai, né, amor, porque sim. A gente trabalha muito junto, assim. Que bonitinho. E sim, a gente se entende. A gente se olha, assim, a gente já consegue se entender no set, né, então isso é bem legal. E é legal que é um diretor e uma diretora de fotografia, e essa relação, né, que a gente vai falar também, assim. Acho que a gente tem uma sinergia legal, a galera toda da Solo, assim, tem uma energia muito boa de trabalhar. Isso é legal, sabe? Sem estrelismo, assim, a gente consegue construir. O diretor de cena e diretor de foto, eles têm que ter uma sinergia, né? Não adianta tu pegar um cara que tem uma visão muito diferente e aí o trabalho não ganha, né? Não soma, porque fica um querendo brigar com o outro, tipo assim, a minha ideia tá mais legal, mas ele não gostou, então tem que ter essa sinergia, né? Pra gente começar mesmo, não que a gente não tenha começado, mas o que faz um diretor de fotografia? O diretor de foto é, pra mim, o cara mais importante. Não, o mais importante é o áudio. É audiovisual, o áudio vem antes, né? O diretor de foto é o braço técnico do filme. Tem o diretor do filme tem o conceito ideal do filme, que chama um diretor de foto e ele vai propor um conceito visual para o filme. O diretor de foto é o cara que pega o roteiro escrito e transforma ele em algo visual, uma construção no que a gente vê na tela do cinema ou do comercial, enfim. Ele é responsável de toda essa pré-produção que é super importante, a fazer, junto com o diretor, fazer o storyboard, definir os planos, isso é a responsabilidade do diretor de foto, os movimentos de câmera. Isso na pré ainda, tudo isso tem que ser muito organizado. Ele é também responsável pela diária, de ver o que vai ser feito na diária e os equipamentos que vão ser usados na diária. Junto com a luz, que o diretor de foto tem que definir, é responsável pela luz também. Junto define as cores, como essa luz vai se comportar sobre aquelas cores, sobre a maquiagem, sobre o cabelo. É responsável por escolher a equipe técnica que vai trabalhar com ele. Tem o gaffer, o eletricista, o maquinista, tem a equipe de câmera, que são várias pessoas também trabalhando num grande projeto, né? O que é o gaffer? O que é a maquinaria? Acho que maquinaria, tá. Maquinaria são todas as ferramentas, as estruturas, os equipamentos, tripés, trilhos, traveling. Tudo que tu precisa de máquina pra gravar um negócio, montar, erguer luz, botar a luz lá no teto, botar uma câmera lá em cima e fazendo viajar e tal, é a maquinaria. Daí tem os eletricistas que fazem toda a eletricidade ser levada pra essas luzes, pra ligar e fazer funcionar. E o gaffer é o cara que organiza esses dois grupos. Conversa diretamente com o diretor de foto, que daí ele, né, reúne todas as informações numa pessoa só, e ele é o braço super técnico do diretor de foto, né? Ele que resolve.
E o diretor é o cara que fica ali comandando tudo e responde por tudo e resolve todos os problemas que acontecem no set, no dia de gravação. Eu acho que complementando o que tu falou, assim, o diretor de foto é o cara que vai tirar o diretor tem uma imagem daquele filme, né? Ele recebeu um roteiro, ele cria uma linguagem para aquilo ali e ele tem uma imagem na cabeça. Então, o diretor de fotografia, ele vai ajudar o diretor a tirar essa imagem da cabeça e, de fato, construir aquela imagem, né? Como fazer isso? Tem N formas de fazer isso, Meu Deus, né? Então, e depende da verba. Exatamente, depende muito da verba. verba. O tempo, né? Eu fiz um estudo do filme Roma, agora do Alfonso Cuarón. Eu vou falar sobre isso, que seria uma boa forma de falar sobre a direção de foto. Ele é um diretor, mas que nesse filme ele fez direção e direção de foto. Assim, ó, eu não tinha me dado conta, mas um tempo atrás eu pensei, quais os filmes que eu mais gosto na minha vida, assim, e eu comecei a listar e quase todos eram feitos por mexicanos, foram feitos por mexicanos. Eu pensei, que tem nesses caras? Que água que esses caras bebem, que eu quero beber essa água também. Mas daí, voltando no filme, ele escolheu contar uma história do massacre que aconteceu na cidade do México em 71, acho que foi. Porque ele era criança nesse período, então ele resolveu contar uma história meio autobiográfica da vida dele, de classe média, de uma família que tem crianças ali, um casal que estava separando, e uma empregada doméstica indígena, que isso é muito comum no México, né? E ele resolveu contar essa história a partir do ponto de vista da empregada. Esse filme é incrível, maravilhoso. Quem não assistiu tem que assistir, é lindo. Que ganhou o Oscar de melhor direção e melhor filme estrangeiro, né? Também. E a história, tipo, é uma história que me tocou muito, assim, pelo ponto de vista. A direção de foto, né, que ele ganhou. Isso. A escolha técnica dele foi, vou falar um filme do passado, vou fazer em preto e branco, mas vou fazer um preto e branco com as capacidades técnicas contemporâneas, vou fazer um preto e branco digital. E fizeram muitos testes e tal, e resolveram gravar em colorido e transformar em preto e branco depois. Uhum. E pegar essa característica do digital que não tem muito contraste no preto e branco, então ele assumiu essa característica. E ele fez umas escolhas interessantes, assim. Ele escolheu usar uma abertura 5.6 com uma lente especial, eu não lembro o nome agora, mas uma lente boa, mas que ela, com 5.6, entra pouca luz nela, sabe? Uhum. Então, ele escolheu o 5.6 porque ele te dá uma certa profundidade de campo. Tu pega um foco no fundo, entendeu? Essa diferença, né? Pega um foco médio no fundo, assim, não deixa todo o fundo borrado. Que ele queria contar uma história que é uma história que se passa, assim, na frente e no fundo. É uma história cheia de camadas, assim. Tu tá olhando no personagem principal, mas no fundo tá acontecendo uma outra história também, né? Tem que prestar atenção nesse fundo que ele tá contando. Também tem uma história lá, que é a história desse massacre que aconteceu, do México, né? Então, acontece uma história no fundo e acontece uma história com os personagens principais. Então, essa lente ali, com bastante foco, né, profundidade de campo, ele escolheu essa abertura por causa disso. Então, essa abertura com essa lente que não entrava muita luz, deu problemas técnicos enormes, porque precisava de muita luz pra colocar, muita luz. O Gaffer disse que eles usaram todos os spots de luz do México inteiros, alugaram tudo que tinha no país. Eles usaram todos. Botaram muita luz. Então, assim, pra realizar isso, tinha várias cenas dentro da casa. A casa era um personagem importante na história, né? Total. Acontece... Vários planos, assim, não tem personagem, é só planos da casa. Exatamente, porque a casa conta a história também. Essa casa, pra eles iluminarem a casa com uma lente escura, tinha que botar muita luz, só que tinha que parecer uma luz de dentro de casa, né? Sim. Então eles tiraram o teto da casa toda. E botaram tudo por cima, construíram caminhos ao redor da casa, mas a casa toda ficou com andames ao redor e as luzes, tudo por ali, sabe? Tudo isso pensado tecnicamente, desmontado, teto, enfim, feito um monte de coisa pelo diretor de foto e o Gaffer, né, e a equipe técnica que ajudou ele. A escolha também do Cuarón com relação aos planos, eu achei incrível, isso foi o que mais me chamou a atenção quando assisti o filme. Ele escolheu uma câmera observadora, assim, não tem câmera se mexendo. Não é intrusiva, né? Não, ela fica ali parada olhando. E até é uma observação de uma história. Achei muito as escolhas que ele fez, assim, de câmera, de enquadramento, assim, panorâmicas, sabe? Pra contar aquela história, isso causou muitos problemas técnicos também, sabe? Mas assim, daí tu pensa, né, te ouvindo, assim, eu quero ainda te ouvir mais falando sobre esse filme,
Mas uma coisa assim que eu tô percebendo do diretor de fotografia é que ele tem que ter um equilíbrio entre a técnica e o artístico, né? Sim, as duas coisas. E daí a gente pode pensar assim, tá, mas por que ele não podia ter gravado essa casa de um jeito mais simples? Por que não? Porque era uma escolha artística. E daí uma opinião minha, eu não enxergo como um problema técnico. Acho que é uma demanda técnica. Pra suprir essa parte artística, que ele tá querendo contar uma história, tipo... Porque qualquer um poderia ali gravar aquela casa... De outra forma. Certamente se fosse outro diretor de foto, ia gravar de outra forma. Foi uma escolha artística dele contar a história daquela forma. Eu acho legal isso que ele, tipo... Dane-se. Não, vamos tirar o telhado. A gente tem verba pra isso, né? Isso, aí eu ia dizer, a diferença é que é Hollywood. Não, ali era o México, né? Não, mas tinha verba, Ele é o cara de Hollywood, né? Ele é o cara. Falou dessa relação com o diretor, né? Que é uma coisa que tem que ter muito próximo. E tá aqui um diretor de cena. Tem que se entender, tem que ter sinergia. E com as outras áreas, assim. Tu fala também do figurino também. Um diretor de foto trabalha junto com a direção de arte na definição de cenário, de cores, de paleta. Como é que é a cara daquele filme, né? Como vai ser visual, visto. Né? E daí junto ele testa figurino na luz, maquiagem ele testa na luz, com a luz que já foi pré-definida, desenhada. Tudo o diretor de foto precisa ver tudo isso antes e dar o ok final, ou se não funcionar tem que mudar. Tem uma blusa lá que brilha muito, reflete, dá muito brilho com a luz que foi montada pro set, sabe? Então, muda a blusa. Como é que é, Cris? Através da luz, é possível a gente construir uma narrativa? Assim, de luz, tem dois tipos, basicamente, a luz natural e a luz onírica, assim, né? A luz que tu constrói, tu cria ela, uma fantasia, uma luz fantasia, assim, e a luz natural. Aí tudo isso também fica lá no começo, tudo é debatido, usaremos luz natural, ou reproduziremos essa a luz natural. A gente pode reproduzir dentro do estúdio, né? Não precisa ser, não é necessariamente a luz da rua, a luz que tá no ambiente. Não é a luz, exatamente. Por exemplo, vou fazer um filme de uma história de terror, né? Você não vai fazer história de terror super iluminado, tudo clarinho, branquinho e tal. Então, tu precisa do escuro, do alto contraste, de contraluz, cores contrastantes também, assim. Isso tudo é através da luz que você constrói essa imagem em ângulos também, muito de planos, muito, muito importante a forma que tu coloca, tipo de lentes também. Aí você constrói a imagem através dessas características técnicas. Isso é muito legal da fotografia, é que você tem que ter um conhecimento técnico enorme, absurdo, tem que estar sempre sabendo o que está rolando de equipamentos novos e saber da história da arte, saber da história da fotografia, conhecer as lentes, conhecer as câmeras para fazer arte, sabe? Ou até em trabalhos de moda, agora indo pra publicidade também, né? A luz às vezes não, sempre ela pode deixar a pessoa ou muito mais bonita do que ela realmente é, ou muito mais feia, né? Muito. Enaltecer os pontos fortes dela e esconder os fracos, né? Isso essa é a minha vida. Eu trabalho com publicidade, né? Sim. Aí sempre isso é uma outra visão, completamente, assim. Porque a gente trabalha pra vender um produto, né? Vender uma ideia. O lado mais bonito pra ser sempre a beleza, né? No vídeo permite mais. Em fotografia, estilo de moda não é muito lavado, assim. A gente não consegue fazer muita coisa dramática porque acaba não vendendo, assim, infelizmente. A coisa dramática seria uma luz de alto contraste, contraste, alto contraste, porque sempre o produto tem que estar... O produto, entendeu? Ele tem que aparecer na no totalidade vídeo, dele. Né? O que eu gosto do vídeo também, que mesmo sendo um vídeo comercial, você, claro, tem que mostrar, mas tu define isso antes, mas tu pode botar planos ali no meio, que tenha sombras, que tenha um contraste, só contra a luz, tu consegue encaixar e construir uma narrativa que na fotografia estilo a gente não tem muito, assim, tu tem que definir tudo numa foto, sabe? Ou, umas 5 fotos. Isso limita bastante, é bem diferente, assim. É que eu acho que também o vídeo, ele vem também, a gente tem uma tradição cinematográfica, uma tradição de já ver filmes e aquilo ali... Tá ali. Eu sou formada em fotografia e fiz uma pós em artes, então minha área é das artes, eu sou das artes, eu gosto da parte, assim, criativa das artes, mas eu também amo o técnico, tá? Mas, assim, e a gente trabalha com publicidade. Eu vivo nos dois mundos, assim, e eu acho que é importante, assim, puxar com uma mão das artes e largar com a outra mão na publicidade, tentar achar um caminho ali. Eu acho que esse é o caminho. Eu ficava muito angustiada antes, porque eu achava, eu quero trazer arte
totalmente, quero fazer tudo arte na publicidade. Não é assim. Eu tenho que vender um produto e eu vou ter que pescar informações no mundo das artes, tentar fazer da melhor forma possível que venda esse produto e que as pessoas entendam, né? Porque a arte é uma coisa difícil de entender, principalmente pros leigos. É difícil pra quem estuda, isso já é difícil pra quem tá estudando. E daí, já na publicidade, tu tem que achar o meio termo, o equilíbrio disso. Achar o equilíbrio e tentar fazer a melhor forma possível, assim. Acho que a gente tá ali justamente pra... Como a gente tem essa visão que o cliente não tem esse background, acho que é legal a gente trazer e colocar inputs, né, dentro disso, dentro de uma ideia que o cliente tem, justamente pra fazer aquela ideia crescer, né, ganhar um corpo que de repente o cliente... Trazer uma visão que o cliente não tinha visto. Né? Acho que isso é importante e é o nosso papel fazer isso, né. Onde é que tu busca inspiração? No mundo das artes... Com esse background das artes, na música, é tudo, entendeu? Como é que tu falou de música, como é que tu traria uma música como referência pra fazer uma luz? Eu já usei muito fazer. A emoção, né, que a música é uma coisa que te invade e tu não controla, né? A música te produz uma emoção, a emoção te produz imagem na cabeça e a partir daí tu vai, né? Fazendo um negócio musical. Quase sinestésica. E isso é o artístico do negócio. De se expressar, de sentimento. E eu acho incrível você ter essas emoções e essas imagens mentais que começam a surgir a partir dessa emoção. E você ter o conhecimento técnico pra fazer essa tua imagem mental existir no mundo para as pessoas verem. Isso é... Sim, meu Deus! Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É o pulo do gato, né? Isso aí é que faz a gente ter vontade de trabalhar, né? É isso que faz. E daí, às vezes, a gente não sabe fazer isso, mas eu trabalho pra ganhar dinheiro pra poder fazer isso, às vezes, sabe? É muito importante isso. Quando tu desenvolve o olhar fotográfico, tu vê as coisas de outra forma, né? Eu sou... É muito assim. Isso é tão intrínseco que pra mim, essa é a forma de ver o mundo. Mas às vezes, conversando com as pessoas, eu me dou conta que... Nossa, eu vejo o mundo diferente. Espiar as casas dentro das casas. Eu adoro espiar dentro das casas. Eu, tipo, caminho... Tô fazendo uma caminhada na rua, tem uma casa com a porta aberta, eu chego a quebrar o pescoço olhando a casa. Como é lá dentro, como é que é a luz lá dentro, como as pessoas que vivem lá vivem, sabe? Tu anda com binóculo no bolso também. Daí é meio criminoso, não posso fazer isso, mas espiar de longe eu faço. Tem uma expressão que não é minha, que é da minha irmã, que ela fala fragmentos visuais, assim, que tipo, tu olhar a vida real e daí tu tira um fragmento do que tu viu, assim, e às vezes é umas coisinhas assim que tu passa despercebido, assim, né? Tu tá no teu cotidiano e tu não vai ver, mas esse olhar fotográfico acho que ajuda, muda né? Tudo, né? É uma coisa de treinar também, né? Treinar, qualquer pessoa pode. Por exemplo, assim, tem uma imagem assim, a imagem do sol nascendo no mar, tu que gosta de mar, Gui. O mar fica prata, a areia fica prata. É lindo. No fim do dia tudo fica dourado. De meio-dia a luz é completamente dura, com sombras. O que tu pode fazer com uma luz dura? Também. Tu fica imaginando cenas, né? Tipo, botar uma coisa aqui, um ator lá, daí parece um animal ali no meio e aquilo vai construindo uma cena, né? Aí tu vê uma pessoa... A natureza acontecendo, né? Aí tu vê uma pessoa caminhando na luz da manhã, mas a mesma pessoa caminhando na luz do meio-dia é outra coisa. A mesma pessoa caminhando no fim do dia é outra coisa, sabe? Muda a emoção daquilo ali, né? E assim, esse também é um cuidado que o diretor de fotos tem que ter, porque a cor da luz vai mudar totalmente, toda né? hora, Então, tipo... Isso narrativamente, né? Tu tá contando uma história, tu pode contar a passagem do dia sem mostrar o relógio, só com a luz. Só com a cor da cena. Por exemplo, tem uma gravação, o diretor de foto, se for em locação externa, né? É de responsabilidade do diretor ver a locação, estudar a luz antes. E é um controle total, assim, tudo que a gente vê numa tela de cinema, de propaganda, o que for, é completamente construído e pensado, previamente desenhado. Se não deveria ser, né? Se não deveria ser. Se não tem alguma coisa errada. Ai, meu Deus, se não a verba é bem baixa. Pode ser. Aí tudo é pensado, assim. E por isso que eu tenho muita admiração por esses grandes diretores, assim, as pessoas que fazem. Que é muito difícil. Porque desde o conceito, acompanhar todo o processo, resolver todos os problemas que vão acontecer, tu nem sabe o que vai acontecer, entendeu? Resolver problemas que tu nem sabe. Resolver problemas que tu nunca viu na vida, assim. Sim. É tu se adaptar à verba, isso é muito difícil. Esse é o mais difícil, eu acho. É você, dentro da verba que tu tem, fazer o que é possível ser feito, ou melhor, né?
É aquele edifício que é bom, assim. É prazeroso, Sei. né? É muito, Tá é demais. construindo uma Eu tô coisa. te ouvindo falar difícil, mas pra quem não tá vendo, ela tá sorrindo. Olha, né? É difícil. Mas é, É uma muito coisa difícil. assim que eu acho que tu deve ter muito prazer em fazer, assim. Muito, meu Deus. Tem que ter, né? É muito bom. Me vejo velhinha Com uma câmera na mão. trabalhando e Dá pra te ver fácil fazendo isso. E assim, tipo, eu vou estar velhinha e vou ter dificuldades físicas, eu vou escolher os projetos e as formas, vou pensar criativamente, como eu vou resolver esse problema sem precisar subir aquela montanha. Porque eu não vou conseguir subir aquela montanha. Vai, sem subir essa escada. Como eu vou sem fazer subir isso? essa- Como eu vou fazer esse plano sem subir essa escada? Ótimo! Mas eu me vejo completamente fazendo isso até a minha morte, assim, não existe aposentadoria, assim. Um maior prazer, estado flow completo, completamente presente, é um lugar, meu lugar no mundo, assim. Mas só pra encerrar, assim, em uma frase. Pra ti, o que é fotografia? Ai, isso é muito complexo. O que é fotografia? É saber fazer tecnicamente uma imagem da forma como eu vejo o mundo pra eu mostrar pros outros, assim. Saber executar isso, saber... eu tenho um pensamento em forma de imagem que eu quero que os outros saibam como é meu pensamento. E tu ter o conhecimento técnico pra fazer isso. Eu acho que isso é fotografia pra mim. Pra mim tá lindo demais. né? Emocionei vocês? Sim. Emocionante. Encheu o saio d'água. Arrepiei aqui, Ali eu arrepiei. fiquei emocionada. Depois dessa declaração, né? De amor à fotografia. Gostaria de agradecer a Cris aqui pela presença, agradecer o Gui. Então, onde é que a gente pode encontrar os teus trabalhos, Cris? Eu sou uma péssima pessoa das redes, né? Mas eu tenho. Péssima. Eu não alimento muito o negócio. Eu sou uma pessoa um pouco offline, é uma coisa estranha isso. Mas eu tenho o Instagram, que é? Cristânia Kramacek. Se você começar a escrever Cristani, aparece, sabe? Não precisa escrever o sobrenome. poucas. Cristania, sou eu. Vai ver, Cristânia Kramacek, isso é no meu Instagram. Kramacek com K, né? Com K. Mas já vai, é a primeira pessoa, tá? Não tem outra. E daí tem meu site, CK Studio, que é Cristânia Kramacek, CK Studio, com E. Que também tá bem atualizado. Só tem esses dois meios. E tem também nas redes da Solo, É, os na trabalhos, rede da né? Solo. que a gente faz Tá sempre juntos, né? minha cara lá. As redes da Solo, que são o Insta, o Face e o Vimeo, que a gente pode encontrar com Estúdio Solo e Estúdio com E, e no nosso site www.solo.vc. Então era isso, muito obrigado, pessoal, pela presença. Obrigada. Valeu. Você ouviu Solo Talks, o podcast da Solo. Apresentação e edição, Henrique Sommer. Pauta, Henrique Sommer e Guilherme Rohr. Gravação, Single Produtora. Se você tiver algum comentário ou sugestão, escreva pra gente em contato@solo.vc. Até a próxima!